Cadê o Mateus? Aí o Mateus. Oh, maravilha. Glória a Deus. E que a namorada do Mateus também tem um namorado. Isso é importante, Mateus, isso é importante. E nessa noite, irmãos, eu gosto de perguntar, eu sou assim meio escravo do tempo, tá? Até que horas nós temos? São 9 horas e 16 minutos. Até a hora que alguém cai morto, diz o pastor Edson. Eu vou tentar falar aqui em meia hora, né? Eu sei que se a gente falar muito também, as pessoas não vão gravar tudo que a gente fala mesmo. Então, mas é o seguinte, a gente vai falar nessa noite, tentar falar nessa noite sobre a consagração, a profanação e a destruição do templo. E também, a falta de comunhão é um sinal gritante de trevas. E se der também, nós vamos falar da alegoria da Jerusalém infiel. Correto? Então, nós vamos começar com a consagração, a profanação e a destruição do templo. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Correto? Eu queria então começar com a consagração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 1. Assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Então, o Davi teve o desejo de construir o templo, mas ele não pôde construir porque ele era um homem de sangue, tinha derramado muito sangue. Então, Deus tinha providenciado que Salomão, que era um homem pacificador, que ele construísse o templo. E Salomão construiu o templo de uma forma maravilhosa, de uma forma espetacular, e consagrou aquele templo. E quando ele consagrou aquele templo, ele orou, lá de acordo com o livro de Reis, a oração, foi uma oração quilométrica de Salomão. Orou muito tempo. E quando ele terminou de orar, desceu o fogo dos céus e consumiu o holocausto. A glória do Senhor encheu o templo e os sacerdotes ficaram impossibilitados de ministrar naquele lugar. Tal era a presença de Deus naquele templo. E Deus recebeu a adoração do seu povo, recebeu o sacrifício do seu povo. E Deus prometeu que ele haveria de ouvir as orações que fossem feitas naquele lugar. Aquele templo estava santificado, ele estava consagrado ao Senhor. Era exclusivamente para louvar e engrandecer a Deus.
Você foi comprado. Deus veio habitar em você. Amém? Então, ele não recebe louvores de paredes, nem de aparelhagem de som. Ele ouve corações. E ele veio aqui nessa noite receber o seu louvor e a sua adoração. Amém? E alguns de vocês, durante o louvor, alguns de vocês foram cheios da presença de Deus. Não é verdade isso? Alguns de vocês foram cheios da presença de Deus. Foi uma coisa tremenda. Alguns de vocês queriam até pular, mas ficaram meio sem jeito. Alguns de vocês queriam colocar o rosto em terra, mas ficaram meio sem jeito. Mas certo é que a presença de Deus encheu o coração de vocês. Isso foi maravilhoso. Amém? E aí, Deus prometeu e promete que ouve a sua oração. Esse templo foi consagrado a Deus. E durante muito tempo, Deus foi glorificado lá naquele templo. Mas é muito triste quando você vê a história de Israel, vê a história do povo de Deus, o que os homens, depois que eles ficam ricos, abastados, depois que os homens acham que não precisam mais da presença de Deus, como que eles fazem? Como que eles banalizam o culto a Deus? E como que eles profanam o nome do Senhor? E esse templo maravilhoso, ele foi profanado. Eu queria que você abrisse lá em 2º livro dos Reis, no capítulo 16. A gente vai só ver algumas amostras, da profanação do templo. Versículo 10 a 14. 2 Reis 16, a partir do verso 10. Então o rei Acás foi a Damasco, encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou ofertas sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e o colocou no lado norte do altar. Então, o rei Acás foi um dos que começou a profanar o templo do Senhor. Ele foi num outro país e viu um altar a um falso Deus e mandou que Urias fizesse um altar igual àquele e fosse colocado, removeu o altar de bronze e colocasse aquele altar. E Deus começa então, o templo do Senhor vai sendo profanado. A profanação, a gente pode dizer que é o contrário da santificação. Correto? Se você deixa de se santificar, você vai profanando o nome do Senhor na sua vida. Eu queria ler um outro texto, que está em 2 Reis, capítulo 21. As coisas vão piorando. 2 Reis 21, de 1 a 6. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Foi o rei que reinou mais tempo em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efzibá.
Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual esse havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçarias e adivinhação, e recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. A coisa foi ficando cada vez pior. Então, como se não bastasse o que o Acás tinha feito, agora o Manassés fez pior ainda, fez outros altares, e se prostrou diante dos exércitos celestes, diante das estrelas, passou a cultuar sol, lua, e uma série de outras coisas, passou a adivinhar, passou a consultar espíritos, passou a consultar médiuns, a consultar mortos, queimou seus próprios filhos, possivelmente a Moloque. E isso foi afugentando a presença de Deus. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta e de me certificar de uma coisa. Eu quero perguntar para vocês: Deus está nesse lugar? Se dependesse de você, Deus estaria nesse lugar? Amém? Porque nós podemos trazer ou repelir a presença de Deus, mas Deus verdadeiramente está neste lugar. Amém? Então nós vimos a consagração, a profanação. A gente não vai ler, mas Deus mostra para Ezequiel, lá o profeta Ezequiel, ele vê cada coisa absurda no templo. Os homens adorando o sol, mulheres praticando feitiçaria no templo. E aquele templo tão majestoso, tão glorioso, iria ser destruído. Eu quero que você abra agora, lá em 2 Crônicas, no capítulo 36. Nós vamos ler do verso 15 em diante. Olha o que Deus fala aqui e o que aconteceu. A partir do verso 15, 2 Crônicas 36, a partir do verso 15. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes, por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Olha só, Deus tinha compaixão do lugar da sua habitação, do lugar que havia sido consagrado para ele. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Já não houve remédio, já não houve remédio, já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Esse levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Aquela casa tão linda, tão
gloriosa, que havia sido consagrada a Deus, onde Deus se manifestava, onde a glória de Deus enchia aquele lugar. Aquele lugar foi profanado. Aquele lugar, aqueles homens expulsaram a santidade de Deus daquele lugar. Meus irmãos, Deus é santo e Ele não pactua com o pecado. Deus é santo e Ele não pactua com as trevas. Deus é santo e Ele não pactua com a sujeira. Sabe, Deus não pode, Deus não habita no meio de sujeira. Então Deus avisou várias vezes, levantou profetas e mais profetas que avisassem o povo, para que o povo se convertesse, para que o povo se arrependesse, até que não teve mais jeito, aquela casa que Deus se compadecia delas. Deus enviou o inimigo e destruiu aquele templo, e destruiu os utensílios sagrados. Foi tudo destruído. Depois de Ciro, Medo-Persa e outros reis, aquela casa foi reconstruída, não da mesma forma que na época de Salomão, e na época de Herodes foi reformado. E provavelmente no ano 70 da era cristã, General Tito invadiu Jerusalém, e eu li num livro de um autor adventista, algo muito interessante sobre história e tal, e ele dizendo que havia lá em Jerusalém um camarada que ficava andando no muro e falando, o nome dele era Jesus, inclusive, e ele ficava para um lado e para o outro falando assim: ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém. E era o dia inteiro falando aquilo, não ficava rouco também não. Ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém. E até que um dia ele falou assim: ai de ti, Jerusalém, e ai de mim também. E levou uma pedrada, né? Foi quando o general Tito chegou e tal, e destruiu aquele templo. Dizem que já há uma planta para a reconstrução daquele templo e tal, mas nós, como igreja do Senhor, pelo menos eu penso assim, talvez eu esteja errado, mas a gente não tem muita coisa com isso. O que nós temos é o que eu vou te mostrar agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém? Diga assim: eu sou o santuário de Deus. Amém? Você agora é o santuário de Deus. Eu não sei se aquele templo vai ser reconstruído, se não vai. Isso para mim não faz a menor diferença, sabe? Esse assunto escatológico para mim não faz a menor diferença. O que faz a diferença é que eu sou o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em mim. E esse corpo que é templo de Deus precisa ser sagrado, precisa ser santo e santificado a cada dia. Amém? É isso que faz a diferença. Então, Deus consagrou você. E a glória dele se manifesta na sua vida. E ele te adverte que esse templo é sagrado, que se alguém o destruir, será destruído por Deus. Todos nós aqui, antes de Jesus, estávamos destruindo esse templo, com a bebida, com o cigarro, com as noitadas, todos nós. Aí Jesus arrancou a gente lá das trevas, nos comprou, nos lavou, nos purificou, nos santificou e veio, pegou
fez a sua mudança e veio morar em nós, veio morar na minha vida, veio morar na sua vida, amém? Então agora, esse corpo, ele precisa ser bem cuidado, ele precisa ser bem tratado. Quase todas as vezes que eu venho aqui a Bauru, eu fico na casa do Edilson, e dessa vez eu estou lá na casa do pastor Davi e da Rose, não é? E tanto num lugar quanto no outro, é impressionante o que eles fazem para poder servir bem a gente. Né? Eu até brinquei lá com a Rose, ela, né, preparou aquela mesa farta e tudo, e perguntou se eu não queria mais não sei o quê, mas não sei o quê. Eu falei, olha, se eu comer mais um grão, eu já peco. Então, quando a gente recebe alguém na nossa casa, um parente, um amigo, uma pessoa, ainda mais se a gente tem um espírito cristão, a gente quer servir bem aquela pessoa. E eu, em todos os lugares que eu fiquei, em todas as casas que eu já fiquei aqui em Bauru, eu fui muito bem servido, muito bem servido. Correto? Então veja bem, a melhor pessoa do universo fez questão de vir morar em você, em mim. Amém? E ele precisa ser bem tratado, ele precisa ser bem cuidado, nós devemos viver o tempo todo para agradar a ele, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória, pois, eternamente a ele, amém? A ele. Então, ele quer que eu me separe cada vez mais para o louvor da sua glória, amém? Ele não quer que esse templo seja profanado. Não quer. E ele advertiu o povo de Deus no Velho Testamento várias vezes. Até que chegou um ponto que não teve jeito. Então, ele nos adverte também. Ele nos adverte. A gente vai lutando o tempo todo. Nós vimos hoje de manhã as tentações, as fraquezas, as provações. O tempo todo, todo dia tem luta, irmãos. Todo dia o inimigo não dá uma trégua sequer. E tem a nossa carne também, né, que é pior do que o inimigo, sabe? Eu tenho orado, Senhor, não me entregue a mim mesmo, por favor, não me entregue a mim, Senhor, não me entregue a mim. Continua me sustentar, continua me segurar com a tua mão de poder, né? Então, o tempo todo o Senhor nos adverte a cada dia, para a gente se separar a cada dia para o louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Agora veja bem, a falta de comunhão é sinal gritante de trevas. O que diz aqui mesmo? 1 João 7? De novo, bem forte. Amém. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Olha, não deixa o inimigo te ludibriar, não deixa o inimigo te enganar. Essa conversa, como diz aquele cantor, eu também não curto muito a música dele não, tá? Mas ele fala assim, essa conversa de Deus sim, igreja não, é conversa do cão, né? Essa conversa de Deus sim, igreja não, é conversa do cão. Ele fala isso, é um funkeiro evangélico que tem por aí, eu acho. Entendeu? Então é o seguinte, olha, não deixe o inimigo te enganar. Você é crente em casa, não vai. Não vai. Sinto lhe informar, mas não vai. Tá? Não vai. Igreja não salva ninguém. Mas a igreja, que somos nós, ela é uma bênção tremenda para poder nos ajudar a permanecer na presença de Deus. Amém? Se andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E aí entra a eficácia do sangue de Jesus. E aí o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora olha só. Quando eu peco, dou lugar às trevas e não consigo enxergar como Deus vê a sua igreja. Hoje de manhã eu perguntei quem era santo. Vou perguntar de novo, quem é santo? Bem, vou fazer uma pergunta agora. Você acha que eu sou perfeito? Sim ou não? Não?
Você é perfeito? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Hebreus 10. Versículo 14. Hebreus 10, 14. Todo mundo achou? Sim ou não? Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Amém? Por meio de um sacrifício, Jesus aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, como é que funciona isso? Ó, seguinte, se eu pecar, acontece assim, eu dou lugar às trevas. Como é que é seu nome mesmo, irmão? Jonatas. Eu dou lugar às trevas. Se eu pecar, eu dou lugar às trevas. E aí eu começo a ter uma visão meio que satânica. Porque eu estou em trevas. Eu começo a ter uma visão meio que satânica. Então, eu começo a enxergar um tanto de defeito no Jonatas. E eu vejo um tanto de defeito na igreja, que não tem defeito na igreja? Não é? E eu começo a ver um tanto de defeito nas pessoas, aí eu falo assim, essa igreja não serve para mim. Esse pastor não serve para mim. Eu vejo defeito em tudo. Mas quando eu me reconcilio com Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus mais uma vez diz assim, haja luz. E aí eu começo a enxergar com a ótica de Deus. Você sabe como é que Deus me vê? Perfeito para sempre. É assim que Ele me vê, perfeito. Quando eu peco, olha o negócio assim, quando eu peco, aí eu perco a credibilidade, eu perco os créditos. Quando eu me arrependo, de verdade, confesso meu pecado, abandono meu pecado, a luz vem de novo, Deus insere crédito em mim. Não é R$3 não, filho. Amém? Então, olha só, eu estou vendo um Jonatas perfeito. Perfeito. Quando eu estou na luz, meus irmãos, o culto é uma bênção. Quando eu estou na luz, a igreja é maravilhosa. Quando eu estou na luz, que palavra tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda. Que louvor fantástico. Estava um pouquinho alto, mas tá bom demais. Maravilha, glória a Deus. Aleluia. E eu fico feliz. Eu vou para casa alegre. Eu vou para casa feliz. Mas se eu peco, eu vejo defeito em tanta coisa. Em tanta gente. E aí, se você for lá, você não vai. Se você for lá no inferno, fazer uma entrevista com um monte de crente que está lá, aí você vai perguntar, por que você está aqui? Por causa do pastor. Por causa do pastor, por causa do diácono, por causa do presidente dos jovens, por causa do professor da escola dominical. Por causa do ministro de louvor. Foi por causa daquele baterista. Cadê o baterista? Não é? E assim a gente acha. Olha ele ali, ó. Olha ali. E a gente acha um monte de culpados, irmãos. A história se repete dela do Éden. Foi a mulher. Foi a serpente. Não é? Então, quando eu peco, quando eu começo a profanar esse templo, eu vejo defeito em tudo e em todos. Olha, eu estava conversando com o pastor Davi e com outras pessoas hoje. É até ruim a gente citar nome, mas como era uma figura conhecida no Brasil, no mundo, o Caio Fábio. O Caio Fábio abençoou muita gente nesse Brasil, irmãos. O Caio Fábio abençoou muita gente nesse Brasil. Correto? Depois ele pecou.
e parece que não se arrependeu do seu pecado. E eu fico triste quando eu olho lá um vídeo dele e virou um monstro. Virou um monstro. E ele fica o tempo todo malhando todo mundo. Todo mundo. Ele malha todo mundo que está em evidência. Sabe? O tempo todo malhando todo mundo. Porque está nas trevas, meus irmãos, está nas trevas. Se ele se arrepender e voltar para a luz, ele vai ver quão linda é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus é linda, ela é maravilhosa, ela é santa, ela é perfeita aos olhos de Deus. Ela é perfeita, meus irmãos. Olha, eu amo a congregação do Senhor. Eu sou um pardal de igreja, inveterado. Sabe? Desde que eu me converti, eu era assim meio, não tinha lá muito conhecimento e tal, mas aquela fome tremenda de culto, de cultuar a Deus. Então na igreja que eu me converti tinha culto terça, quinta, sábado, tinha um ensaio lá dos jovens, e domingo de manhã e domingo à noite. Eu ia na terça, na quinta, ia no ensaio também, eu ia lá no ensaio, ficava lá assistindo o ensaio. E eu ia domingo de manhã, domingo à noite, e nos outros dias que não tinha culto, eu procurava ter igreja para ir. E eu louvo a Deus. Isso aconteceu em 1980. Estamos em 2014. E eu continuo com o mesmo desejo de cultuar a Deus junto com os meus irmãos. Amém? Estava conversando com o pastor Jason, e ele disse que ele é assim também. Assim também, não passa isso. É um vício maravilhoso. E a gente está junto com o povo de Deus, louvando ao Senhor, porque Deus se manifesta. Deus se manifesta. E a igreja do Senhor Jesus, ela é linda. A rosa de Saron, o lírio dos vales. Ela é linda. Amém? Ela é maravilhosa. Por um sacrifício só, Ele nos tornou perfeitos para sempre. Para sempre. É assim que nós somos aos olhos de Deus, aos olhos do Pai. Amém, irmãos? Então, glória a Deus por isso. Então, nessa ótica aí, de acordo com esse versículo, então, você é perfeito também, está certo? Sou magro, mas sou perfeito. Aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Deus nos vê assim, amém? Deixa eu ver as horas. Muito bem, eu tenho ainda mais 40 minutos. Não. Eu queria, então, agora, mostrar aqui em Ezequiel a alegoria de Jerusalém infiel. E a gente você vai pegar essa alegoria, eu quero que você pense sobre a sua vida, sobre você, tá bom? Você vai abrir lá em Ezequiel, no capítulo 16. A partir do verso 1. Olha, essa aqui é uma história que serve para mim. Assim que Deus nos encontrou. Foi um triste final para essa Jerusalém. Mas é uma advertência para mim e para você, para que não aconteça isso com a gente. Amém? Veio a mim essa palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você e
esperneando em seu sangue, e enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva! E eu a fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu e se desenvolveu e se tornou a mais linda das joias. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu, mas você ainda estava totalmente nua. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano Senhor, você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata, suas roupas eram de linho fino, tecido caro, pano bordado, sua comida era a melhor farinha, mel e azeite de oliva, você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua formosura. Palavra do soberano Senhor. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu lhe tinha dado, joias feitas com o meu ouro e minha prata, e fez para si mesma ídolos em forma de homem e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas e lhes ofereceu o meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida que lhe dei, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel, você lhes ofereceu, tudo como incenso aromático. Foi isso que aconteceu, diz o soberano, o Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Primeiro, está de acordo com o versículo 5, nós éramos desprezados e sem valor. Amém? Nós éramos desprezados e sem valor. Satanás nunca deu valor para a gente e ele não dá valor para nenhum desses astros que estão nas mãos dele. Tá? E eles nem se valorizam entre os demônios, não há valor, não há respeito, não há amor, não existe isso. Ninguém olhava para a gente, ninguém valorizava a gente, nós estávamos perdidos. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém? Todos nós não tínhamos valor nenhum. Éramos desprezados. Outra coisa, aí no versículo 6, Deus olhou para nós e ordenou sobre nós vida. Vida. Deus olhou para nós e ordenou vida. Vida. Viva. Viva. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Deus olhou para nós e a gente estava totalmente desprezado na imundície, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus deu uma ordem: viva, viva, viva. E hoje eu e você estamos vivos na presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Outra coisa, nós nos tornamos a mais linda das joias. Você tem um valor tão grande para Deus. Sabe quanto que você vale? Nada menos que o sangue de Jesus. Você não foi comprado por ouro, não foi comprado por preço desse mundo, porque não tem nada. O que dará um homem em troca da sua alma? O mundo inteiro, todo o universo não poderiam comprar a sua alma. Mas Deus ordenou vida sobre você e te valorizou. Você é precioso porque você vale o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Como aquele cântico antigo, né? Você tem valor. Você tem valor. Diga à pessoa que está do seu lado: você tem valor. Diga para ele assim: você é uma joia preciosa para Deus.
Outra coisa, no verso 8, Deus fez conosco uma aliança, Ele se casou com a gente. Nós nos casamos com Ele. Somos a noiva dEle. Temos um pacto com Ele. Amém? Ele pegou o cálice na noite em que foi traído e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Temos uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Tudo que é nosso é dele, e tudo que é dele é nosso. Nós somos dele e ele é nosso. Amém? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus. Nós temos um Deus, eu tenho um Deus, você tem um Deus. As pessoas que não entendem isso, elas creem muito na oração do pastor fulano de tal. Vão na igreja para receber a oração do pastor fulano de tal. O Jacó era assim também. O Jacó, ele invocava o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Deus de Abraão e Deus de Isaac. Deus de Abraão e Deus de Isaac. Deus de Abraão e Deus de Isaac. Ele não tinha Deus. Ele era Deus de Abraão e Deus de Isaac. Aí um dia ele teve um encontro com Deus. Deus perguntou para ele: como é que é seu nome? Meu nome é Jacó e tal. Você conhece aquela história? A partir de agora você vai ser Israel e tudo. E pá. E aí, o que acontece? Mais para frente ele chega num lugar, compra aquele lugar, levanta um altar ali e coloca o nome daquele lugar: Deus, o Deus de Israel. Agora, Ele é o meu Deus. Amém? Então você tem um Deus, tem uma aliança com Ele, tem um pacto com Ele. Glória a Deus por isso. É por isso que o seu colega de trabalho, quando está jururu, está triste lá, ele procura você, ora por mim, porque eu sei que você tem um Deus, eu sei que você tem aliança com Deus. Então nós nos tornamos dele, no verso 8. Olha só, ele fala para Jerusalém: você é minha. E Deus fala para você hoje: você é meu, você é minha, você é meu. Tá? Nós somos dele. Nós não somos desse mundo, nós não somos de Satanás, nós não somos de homens, nós somos de Deus. Somos de Deus. Fomos comprados por Ele. Somos propriedade exclusiva dele. Povo santo, nação santa. Amém? Somos de Deus. E Ele é santo. Glória a Deus. Você é minha, você é meu. Deus nos vestiu de linho fino. Está aí no versículo 10. Você encontra isso também lá em Apocalipse 19. Né? A igreja do Senhor, lá nas bodas do Cordeiro, foi dado vestir linho fino, puro e branco. Então é o seguinte... eu me lembrei aqui daquela parábola, né, que o rei prepara um jantar, parece, e aí manda convidar as pessoas, os que eram dignos não quiseram ir e tal, e ele manda pegar todo mundo que encontrasse pelo caminho, e de repente tinha alguém lá naquela festa que não estava com vestes adequadas. O que são vestes adequadas? Terno e gravata? Olha... para nós nos apresentarmos a Deus, nós temos que ter vestes especiais, caríssimas, tá? De grife. Mas nesse mundo não tem. Não tem. Não tem. Você já pensou se a gente tivesse que vestir a roupa para se apresentar para Deus, uma roupa desenhada, né, elaborada por um homossexual? As vestes que nós temos que nos apresentar diante de Deus, esse mundo não produz. Ele mesmo providenciou essas vestes para nós. Nessa noite, nós estamos diante dele. Ele não está vendo essa camisa aqui, não. Ele não está vendo, que eu comprei lá na Renner, em promoção. Entendeu? Ele não está vendo essa camisa aqui. Ele não está vendo essa sua roupa. Ele está vendo vestes especiais que ele comprou e vestiu você nessa noite. Amém? Ele te deu vestes lindas e maravilhosas, caríssimas. Então, você que fica preocupado, puxa vida, você abre o guarda-roupa lá, você tem 30 peças de roupa. Eu já fui com essa roupa 10 domingos atrás, vou repetir. Não vou na igreja hoje não. Deus não está nem aí para essa roupa que você está achando, essa roupa de ver Deus, sabe? Porque as vestes que Ele preparou para você são vestes especiais, maravilhosas, lindas. Quando chegar lá nas bodas do Cordeiro,
você vai falar para o seu irmão, que chique você, rapaz. Porque aí agora você vai enxergar aquela roupa maravilhosa. Amém? Ele colocou sandália em nossos pés. A gente já ouviu, né? Já viu que os escravos é que andavam descalços. Nós éramos escravos. Mas ele colocou sandália em nossos pés. Não somos mais escravos. Amém? Glória a Deus. Nos adornou com joias e nos deu uma linda coroa. Amém? Nos adornou com joias e nos deu uma linda coroa. Sabe para que ele nos deu coroa? Para a gente reinar com ele. Reinar com ele. Ele chamou, ele nos fez reis e sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes. Colocou sandália nos nossos pés, nos adornou de lindas joias e nos colocou uma coroa. Para reinar juntamente com ele. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, tem autoridade aqui na terra. Ela reina com Cristo aqui na terra. Se não fosse a igreja, esse mundo estava perdido. Mas, sabe o que mais? Nós nos tornamos famosos. Você sabia que nós nos tornamos famosos? Estou vendo aí a Som Livre, gravando Diante do Trono, gravando não sei o que, música evangélica, né? Nos tornamos famosos. Houve um tempo, que música é essa? Que música é essa? Um dia eu fui pregar na cidade de Betim, lá em Minas Gerais, numa praça pública, né? E aí, o pessoal do louvor, naquela época, era aquela febre do Regis Danese, né? Entra na minha casa e tal, e o grupo lá cantando, de repente passou uma mulher bêbada assim, entra na minha casa, né? Foi até ela já sabe a música também, meu Deus. Então, nós nos tornamos famosos, o mundo inteiro conhece a gente agora, sabe? O mundo inteiro conhece. Tem um lado positivo e um lado negativo, infelizmente. A gente vai até falar aqui do lado negativo. Nos tornamos famosos, e a partir do verso 15, em Ezequiel 16, vem o que? A queda. A queda. Gente, a missionária falando dos Estados Unidos, os Estados Unidos estão em queda, assim, ó, brusca, terrível. E Deus vai exercer juízo terrível contra aquela nação. Os presidentes americanos diziam em seus discursos: Estados Unidos da América, nação temente a Deus. Agora eu fiquei sabendo que o Barack Obama não foi na Rússia, nas Olimpíadas de Inverno, porque a Rússia se posiciona contra a questão homossexual. Então, o Barack Obama não quis ferir os homossexuais americanos, e por isso que ele não foi. E eu tinha escutado que ele era evangélico, mas evangélico todo mundo é, né? Até Satanás agora é evangélico. Irmãos, Elvis Presley gravou até disco de música gospel, tinha um berço evangélico, mas ele preferiu consagrar a sua voz a Satanás. Whitney Houston, formada nas igrejas evangélicas americanas, se tornou famosa e preferiu agradar a Satanás. Vocês viram o triste fim dela. E hoje eu fico triste, meus irmãos, com tanto de astros e estrelas que nós temos no mundo gospel. Eu nem gosto dessa palavra, sinceramente, eu não gosto dessa palavra gospel. Está nojenta. Sabe? A igreja ficou famosa e agora o pessoal está abusando mesmo. Quanto você cobra para ir lá na minha cidade, hein? Ih, meu filho, você não tem dinheiro, não. E as exigências? Hotel 5 estrelas, tal, né? Olha, sinceramente, se depender de mim, vai voltar ao que era antes. Eu estava conversando com os irmãos hoje de manhã a respeito do Grupo Logos, Paulo César, aquela turma, o Grupo Vencedores por Cristo, antigamente. Eles viam, se viessem aqui na igreja de Bauru, eles iam ficar hospedados na casa de vocês. E hoje? Só tem Mega Star. É queda, meus irmãos, é queda. Queda livre.
queda livre. E o povo de Deus precisa se posicionar e andar na luz como Deus está na luz. Amém? Não se esqueça disso, Deus te tirou da lama e valorizou você, você tem muito valor. E você já pensou, que coisa maravilhosa, eu falei para vocês hoje de manhã do cearense, do nordestino que chegou lá na nossa igreja, né? Muito simples ele, muito humilde, e ele ficou impressionado com o valor que a igreja deu para ele, como que a igreja o abraçou. No meio da igreja de Cristo Jesus que a gente percebe o quanto que a gente tem valor, não é verdade? Olha que família linda que nós temos. Que coisa tremenda, coisa maravilhosa. Acaba esse culto aqui, a gente conversa com um, conversa com o outro e tal, e faz uma piadinha com um e ri com o outro. É uma coisa maravilhosa, né? O Mateus ficou famoso aqui nesse encontro. O pessoal depois já quis pegar o e-mail dele e outras coisas mais, viu se ele tinha, como é que chama mesmo, WhatsApp e tal, essas coisas assim, e tal. Mas ele falou, não, que isso, sou comprometido, final, não, de jeito nenhum, sou comprometido. Então, uma coisa maravilhosa, o corpo de Cristo. Mas a gente não pode, depois que a gente é valorizado por Deus, a gente não pode se esquecer disso, meus irmãos. Amém? Se andarmos na luz como Deus está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Você é santo? Sim ou não? Aos olhos do Pai você é perfeito? Amém? Você tem valor? Reina com Ele? Você é escravo ou é filho dele? Você é filho dele, certo? Não é mais escravo desse mundo, não é mais escravo de Satanás. Olha, eu costumo dizer para as pessoas que vêm chegando para a igreja e tendo suas orações atendidas, eu falo para elas assim, olha, vamos supor que Deus tenha 1000 coisas para te dar. Ele te dá 5, e você já se sente satisfeito com isso, e se afasta da presença dele. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Não é? Deus tem 1000 para te dar, ele te dá 5, e aí você já se acha, e se afasta da comunhão dos irmãos. Mas Deus te chama para se consagrar a Ele. Amém? Eu queria chamar a irmã, eu queria cantar uma canção com vocês, para a gente encerrar. O meu relógio está dando aqui 10h10, mas nós estamos no horário de verão, não é isso? Não? Misericórdia, Jesus. Pastor. Vamos adorar o Senhor e vamos beijá-lo, abraçá-lo e renovar a nossa aliança com Ele, nosso pacto com Ele. Amém? Queria te pedir para se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Você vai declarar a santidade dEle. Vai declarar a santidade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Repita isso. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Novamente, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mais uma vez, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de
de graça. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Mais uma vez, santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber, Senhor. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Agora cante assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor. Novamente. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Teclado continua. Você vai adorar ao Senhor. Pense em tudo que você tem ouvido até aqui. O profeta Isaías disse, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o profeta Isaías ainda disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu impuro de lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas de repente, um dos serafins voou trazendo uma tenaz com uma brasa e tocou os lábios do profeta Isaías, declarando que ele estava purificado dos seus pecados. E o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías prontamente disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A glória do Senhor está nesse lugar. As abas das vestes do Senhor enchem esse lugar. Deus está nesse lugar, e Ele é santo, Ele é santo, e Ele é santo. E serafins voam também nesse lugar, e eles continuam a clamar, e eles clamam ininterruptamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E o Senhor te chamou aqui nesses dias para te santificar.
para te purificar de todos os seus pecados. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Alguns de vocês não queriam vir a esse lugar. Alguns de vocês estavam desanimados de vir aqui a esse lugar, porque tem combatido contra o pecado, e muitas vezes o pecado tem prevalecido, e você não queria vir a esse lugar, mas o Espírito de Deus se fortaleceu e te trouxe a esse lugar, e o Senhor te chama nessa noite para que seja santo, para que você seja santo. E eu quero falar para você que não resistiu à voz do Espírito e veio aqui a esse lugar para manter comunhão com a igreja do Senhor que está aqui. Eu quero falar para você nessa noite que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purifica de todo o pecado. Louvado seja teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és digno. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Diga mais uma vez, tu és um Deus tremendo. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Exalte ao Senhor. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele te comprou. Ele te salvou. Ele te justificou. Ele te limpou. Ele te purificou. Ele dignificou você. Ele te colocou uma coroa para reinar com Ele, te deu autoridade, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, ó Deus, te bendizemos, ó Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não vou fazer um apelo hoje não, mas eu quero falar para você, que Deus falou ao seu coração. Você sabe que você precisa entregar a sua vida para Deus. Você pode fazer isso essa noite. Você pode me procurar, pode procurar o Serginho, pode procurar um dos pastores, alguém que você sabe que é daqui da igreja. Fala para ele, para ela, olha, ora comigo, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero viver em santidade na presença de Deus. Amém? Vocês podem sentar? Eu quero agradecer mais uma vez pelo privilégio que me concederam de estar aqui. Semana passada eu estava com o pastor Jason, o pastor Pedrinho e o pastor Davi, numa mesa, e a gente conversando sobre esse acampamento, e eu falei assim, falei com sinceridade, né? Falei assim, eu não sei por que eles me convidam, sabe? Aí o Pedrinho falou, não, pastor, que é isso e tal. Aí o Jason emendou também, eu não sei também por que me convidam. Aí eu falei, Jason, mas eu entendo porque eles te convidam, né? Mas eu realmente, irmãos, eu me sinto muito privilegiado de poder estar aqui. Todas as vezes que eu venho aqui, eu sou muito abençoado. E eu levo um pouco desse azeite para lá também, para Presidente Prudente. Amém? Eu agradeço o pastor e a sua família e a Igreja Batista Betel por terem me convidado mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Tem alguma pessoa que está nos visitando aqui pela primeira vez? Por favor, levante a sua mão. Eu vou pedir a alguém da igreja próxima para abraçar essa pessoa que levantou a mão aí, tá? Olha aí. Muito bem. Lá atrás tem mais alguém que está nos visitando, não tem? Isso, muito bem, glória a Deus, amém.
Tá bom, tá bom. Irmãos, antes da bênção, eu queria lembrá-los que nós temos uma cantina hoje, né? Serão servidos lá vários salgados, pão de batata com calabresa, antes de ir embora ali no salão ali de refeição com os irmãos, conheçam aqueles que nos visitam, aquela pessoa que faz tempo que você não conversa. Esse é o momento ali na cantina, tá bom? Amém. Coloque a sua mão no coração, feche os seus olhos. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por essa noite, por tudo que aconteceu aqui. Muito obrigado por tua presença e pelo agir do teu Espírito aqui nesse lugar. Despede o teu povo agora na tua paz e continua com as pessoas que estão acampadas aqui, ó Deus, abençoando, que não haja nenhum acidente, que não haja nenhum contratempo, nenhuma coisa desagradável que desagrade ao Senhor, mas que haja momentos maravilhosos de comunhão, de confraternização, Senhor. Nós oramos e nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Dê um abraço na pessoa que está perto de você, atrás, na frente. Aos acampantes, 10 minutos, depois teremos...